Senhoras e senhores telespectadores, no programa de hoje nós vamos entrevistar a doutora Raquel Praxedes. Ela é diretora-geral do Sindodonto, o Sindicato dos Odontologistas, o Sindicato dos Dentistas, para sermos mais popular. Doutora Raquel, nós temos o desejo de esclarecer os nossos telespectadores da TV Otimista e os nossos internautas aqui do blog do Edson Silva, com relação à importância da atenção bucal que o cidadão, a cidadã, óbvio, a população em geral precisa ter. É verdade realmente o que se propaga de que as pessoas devem se preocupar mesmo com a sua higiene bucal? Boa tarde, Edson. Boa tarde, telespectadores. Gostaria de agradecer o convite. E sim, Edson, a saúde começa pela boca, né? Como se fala. Realmente, a saúde bucal ela é de extrema importância para uma saúde geral. Os estudos, as evidências científicas têm mostrado cada vez mais isso. E assim, é importante você ter tocado nesse assunto. Nós observamos durante a pandemia que muitas pessoas tiveram complicações, por exemplo, da Covid, quando internadas, por terem focos de infecção na boca, por exemplo, né? Pessoas que tinham cáries extensas, doenças gengivais, periodontais. Então, é importante que a gente alerte a população sobre a importância, né, das consultas periódicas, da necessidade de se ter uma saúde bucal em dia. Quando a senhora fala em consulta periódica, qual é esse periódico? 1 ano, 2 anos, Pronto. 6 meses, 3 meses? Boa pergunta. Essa frequência ela vai depender muito do estado de saúde bucal do paciente, né? Esse paciente ele precisa ser primeiramente avaliado para aí sim o dentista poder estimar, olha, para o seu problema, para a sua situação, você precisa ser visto de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Tem pacientes que bastam vir uma vez ao ano ao dentista, se ele tiver uma saúde bucal boa, né? Então, essa periodicidade ela pode variar, de 4 meses a 1 ano. Quando é que eu tenho uma saúde bucal boa? Bem, saúde bucal boa, isso significa o quê? Primeiramente, a ausência de cáries, tá? Mas é importante lembrar que a saúde bucal não se resume a não ter cáries apenas, né? A gente precisa ter as gengivas saudáveis, né? O periodonto, que é aquela área que sustenta os dentes, ele tem que estar saudável, sem inflamações. É importante destacar que pessoas que têm periodontite avançada são pessoas que têm mais riscos de ter infecções generalizadas, por exemplo, quando tem uma baixa de imunidade, né? Então, outra coisa importante é ter saúde bucal, é ter as funções mastigatórias, de fala plenas, né? Pessoas que têm os dentes todos na boca conseguem se alimentar bem, conseguem falar, se comunicar e ter uma autoestima boa, né? Também, porque ter saúde bucal é ter qualidade de vida. Eu tenho saúde bucal só tendo o cuidado de escovar os dentes? Você tem saúde bucal escovando seus dentes, passando o fio dental, indo regularmente ao dentista, não rangendo seus dentes, né? Também é importante a gente trazer aqui à tona a temática do bruxismo. O bruxismo, que é o fato do paciente apertar os dentes, ranger ou até contrair a musculatura, isso é algo que está bastante comum, principalmente por causa desse estresse. Bruxismo? Bruxismo. Confesso à senhora que eu não conhecia essa. Nunca ouviu falar? Pois olha, depois da pandemia do Covid, nós identificamos uma pandemia de bruxismo nos pacientes. Quem é dentista Mas está o que é mesmo assistindo. bruxismo? Só está dizendo que era o ranger dos dentes? Pronto. Como o ranger dos dentes? Ficar passando um dente um em cima do outro? Isso, o bruxismo é uma atividade parafuncional que ela pode consistir no paciente ranger os dentes, apertar ou até mesmo fazer contração dos músculos sem os dentes encostarem. Isso pode acontecer de dia ou de noite, né? Então tem o bruxismo do dia, que é o de vigília, e o bruxismo noturno. Mas o que provoca isso, doutor? O que provoca isso? É um vício que eu posso criar? Na verdade, tem uma série de fatores envolvidos por trás. Pode ser o próprio estresse, ansiedade, que está muito relacionado ao bruxismo durante o dia,
E algumas questões que estão relacionadas com o bruxismo da noite, como a própria apneia obstrutiva do sono, como refluxo e outras questões. Até algumas medicações que o paciente toma pode também desenvolver. Isso tem alguma coisa a ver com o mastigar? O mastigar normal do almoço, do jantar, do café? Não necessariamente. Com o fato da oclusão, do mastigar do paciente, não. Ele está mais relacionado com essas outras questões que eu relatei, né? É algo que tem se estudado cada vez mais no campo da odontologia, né? E está sendo algo muito encontrado nos consultórios hoje em dia. Doutora, por que ir ao consultório do dentista gera tanto temor na maioria das pessoas? Olha, eu acho que isso está relacionado à forma como os pacientes eram atendidos antes, né? Hoje a gente procura fazer uma odontologia mais humanizada, né? Conversando mais com o paciente. Mas aquele motorzinho continua o mesmo, né? Continua, mas assim, já tem alguns motorzinhos com barulho, sabe? Mais amigo. Menos agressivo. Menos agressivo, né? Então, eu penso assim. Eu digo né? Menos agressivo no sentido de gerar temor. Isso, temor, com certeza. Mas eu acho que tem muita relação com a forma como a odontologia era praticada mesmo há alguns anos atrás. Hoje, por exemplo, você vê as crianças adentrando no consultório, é um atendimento completamente diferente, né, do atendimento que foi me dado, por exemplo, um atendimento lúdico, né, o dentista geralmente está com um jaleco ali, colorido, alegre, ele explica tudo o que vai fazer, então isso ajuda a criança ali desde pequenininha crescer e virar um adulto tendo uma boa relação com o dentista. Doutora, o que foi que mudou na odontologia? Porque antes o comum era a pessoa chegar no dentista, no consultório, e facilmente ele sugeria extrair o dente. Sim. Hoje ele abomina falar na extração do dente. Sim, O que foi que mudou e por quê? E por que se evita extrair o dente? Sim, o que é que mudou, né? As novas tecnologias. Hoje nós temos N maneiras de salvar um dente. E antes não havia essas opções, né? Realmente o que restava quando um dente estava muito destruído era extraí-lo. E hoje você tem o tratamento endodôntico, você tem as coroas de porcelana, né? Você tem uma gama de tecnologias que vieram para facilitar essa manutenção do dente na cavidade bucal. E é muito melhor você ter o seu dente, né? Do que ter uma prótese, um implante. Então, hoje realmente o dentista ele faz de tudo para não remover o dente, né? Ele faz o que for possível. Mas, doutor, num determinado momento que o paciente chega lá no dentista e que a cárie já está muito grande, o dente está infeccionado, aquela infecção não causa problema para o restante do corpo dele, para a saúde dele. E nesse momento o dentista ainda evita extrair? Sim, não. Quando isso acontece, logicamente o dentista vai ter que fazer uma avaliação, né? Se ele vê que a infecção está tomando proporções maiores, ao ponto de trazer infecção em outros órgãos do organismo, se é um paciente debilitado, com comorbidades, com outras doenças de base, aí sim ele tem que fazer essa avaliação. E realmente, se for necessário, ele vai fazer a extração, né? Tem que se fazer essa avaliação geral, juntamente inclusive com o médico do paciente. Doutora Raquel, se fala muito, repetindo no início aqui do programa, a questão da saúde bucal. Sim. Mas o custo dessa saúde hoje ainda é muito elevado. Por quê? Olha, eu posso dizer que o dentista, para ele trabalhar, ele precisa de uma aparatologia grande. O dentista ele precisa trabalhar a 4 mãos. Ele precisa de um atendente. O médico, quando ele vai fazer ali uma consulta, um procedimento mais simples, e outros profissionais até conseguem, né, desenvolver o seu trabalho sem ter uma pessoa ali do ladinho, diretamente com ele. Para eu fazer um procedimento, eu preciso de um atendente, às vezes até 2, ao lado, me dando cada coisa na minha mão, sem falar dos equipamentos, né, Edson, que são caríssimos, tem equipamentos do investimento muito alto, então realmente a saúde bucal... Mas o equipamento é permanente, né? É. O material
é realmente muito caro? Olha, você vai ver uma variação enorme de valores, tá? Desde os materiais mais em conta, que não tem uma qualidade tão boa, como materiais melhores, que têm qualidade bem mais avançada. Então, eu diria que, para responder a sua pergunta, a questão do custo, isso é um somatório. É a equipe que a gente precisa montar, é a questão dos equipamentos que tem um investimento e os próprios materiais de consumo também. Doutora, o poder público tem falado muito no avanço do trabalho dele na facilitação da saúde bucal. Sim. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma alteração na legislação que manda que nas equipes de saúde da família, que eu reputo uma coisa muito importante para a saúde da população em geral, que nessas equipes de saúde da família tenha um dentista. Isto hoje já é prática geral no Ceará? Eu posso dizer que em parte, tá? Por exemplo, aqui em Fortaleza, no município de Fortaleza, nós não temos toda a população coberta por um cirurgião dentista na estratégia de saúde da família. Tá? O ideal é que a gente tenha um dentista por equipe de saúde da família, mas nós não temos ainda 100% de cobertura, assim como no Brasil inteiro, né? Então, muito tem que se trabalhar aí, né? O próprio cirurgião dentista, as entidades, fazendo essa cobrança junto aos nossos gestores para que isso realmente se concretize. Nós temos muita deficiência ainda, viu, Edson? No serviço público nós temos que melhorar muito ainda. A questão tanto de recursos humanos, para a gente poder realmente equiparar essas equipes. E quando eu falo não só no posto de saúde, porque não sei se quem está assistindo sabe, o dentista hoje no SUS, ele trabalha no posto de saúde, que compreende a atenção primária. Ele trabalha no CEL também, nas UPAs, que compreende a atenção secundária, e nos hospitais, que compreende a atenção terciária. Então, nós temos uma deficiência grande de recursos humanos, de dentistas, né, e do pessoal auxiliar, da própria equipe de saúde bucal, nesses espaços. Doutora, quando se pensa em cuidar da boca, cuidar dos dentes, só se pensa em ida a um consultório odontológico. Sim. Como atua o dentista numa equipe de saúde da família, que essa equipe trabalha só e tão somente nas ruas, nas residências das pessoas que precisam da equipe? Ótima pergunta. Assim, como é que é o trabalho do dentista na atenção básica? Exato. É isso no posto de saúde? Não, no posto de saúde tudo bem, ele pode ter um consultório lá. Sim, entendi. Mas a equipe da saúde da família não trabalha no consultório. Extra consultório. Ela trabalha na rua, ela muito trabalha importante. na casa. Ela vai visitar a minha casa. Isso. Então, o cirurgião dentista, como é que ele se integra nessas atividades extra-consultório? O dentista ele tem uma função importante de trabalhar a promoção da saúde bucal, inclusive saúde geral também. A gente pode fazer esse papel. Então, nós podemos fazer esse trabalho nas escolas, nas igrejas, junto com os líderes comunitários, com as associações, orientação. Isso o dentista na estratégia de saúde da família. Se a senhora chegar com uma equipe junto com o médico, não sei quem, lá na minha casa, é uma equipe de saúde da família, e eu estou lá gritando com a dor de dente. O que a senhora vai fazer? Aí o que é que o dentista vai fazer? Ele vai poder fazer um exame geral, não vai conseguir fazer. Ele pode levar luva, ele pode levar a bandeja esterilizada com espelho, ele pode sentar o paciente no local mais iluminado e fazer um exame. Não vai ser um exame tão detalhado, obviamente, como acontece no consultório, mas ele vai poder pelo menos fazer um exame geral para tentar compreender aquele problema bucal do paciente. E aí ele vai poder direcionar esse paciente. Se ele vai para o posto ou se ele vai logo para atenção especializada, ele vai dar um direcionamento. Ele pode fazer uma prescrição também, né?
E tem um ponto muito importante nessa questão da visita domiciliar. Tem muitos pacientes que são acamados, pacientes mais idosos que não conseguem se deslocar até o posto. Então, muitas vezes o agente de saúde, ele identifica que aquele idoso ou idosa, ele está, né, com algum problema bucal, e ele chama o dentista da equipe para fazer esse exame. Às vezes até uma própria limpeza bucal, raspagem, orientação para a família é feito. Isso é muito importante. Pacientes especiais também, pacientes com deficiência que não conseguem se deslocar e têm dificuldade. Doutora, a senhora falou aí em deficiência de pessoal da odontologia. Sim. No ambiente público. Por que essa deficiência? Porque o poder público não tem meios de contratá-los, porque o próprio profissional não tem muito interesse de trabalhar no serviço público, que não paga bem. Sim. E tem dificuldade de exercer realmente o seu trabalho, ou porque realmente o número de dentistas é pequeno? Não, vamos lá. Primeiro, o número de dentistas é bem elevado, né? Hoje, aqui no Ceará, nós já contamos com quase 20 faculdades de odontologia. Essa pergunta é a seguinte que eu ia fazer. Cada curso desse por ano forma 60 pessoas ou mais? Às vezes até mais, viu, Edson? 80 pessoas. Então, nós temos um contingente grande. Vamos para a origem da nossa Pronto. pergunta. Então, só recapitulando... se essa deficiência... Sim, a deficiência dos recursos humanos no SUS, né? Na verdade, existe uma falta de prioridade dos nossos governos em relação à saúde bucal. É isso que a gente observa, porque nós temos um contingente muito grande de dentistas aí, principalmente os recém-formados, prontos para assumir esses postos de trabalho. Mas é notório que tanto o governo municipal, estadual, não tem interesse em ofertar essas vagas, né? Por exemplo, nós temos unidades do Estado hoje que contam aí, que contemplam os CELs estaduais, que tem vagas ociosas. E aí o governo do Estado fez um concurso, que foi o da FunSaúde, uma seleção na época para o dentista ser seletista, e só ofertou 30 vagas, se eu não me engano, não foram muitas vagas, e foi só para hospital, não contemplou nem os CELs estaduais. Então, por quê? Por que não abriram vaga também para esses dentistas especialistas adentrarem nos CELs, nos 3 CELs estaduais que nós temos aqui, né? Então, o que a gente vê é isso. Em Fortaleza, por exemplo, quando foi o último concurso público para a Estratégia de Saúde da Família aqui em Fortaleza? Foi o que eu fiz em 2006, né? Então, de lá para cá não teve mais concurso público. Eu não estou falando seleção, tá? Estou falando concurso público para você ser o dentista servidor de carreira. Então, é isso que tem acontecido, né? Na verdade, porque nós temos um contingente grande de profissionais para trabalhar, mas nós entendemos que tem que ter mais concurso, mais seleção pública, né? E quando eu falo, eu puxo sempre para o concurso, por quê? Porque nós priorizamos o concurso público, nós entendemos que para o dentista, para o médico, para o enfermeiro, para os outros profissionais do SUS trabalharem dentro do Sistema Único de Saúde, o ideal é que ele seja concursado, que ele seja de carreira, né? Até porque é um profissional que tem uma ligação muito forte ali com a população. Isso precisa se perpetuar durante toda uma jornada, toda uma vida de trabalho. Mas, doutor, quando o governo, agora com essa nova legislação, que trata da inclusão de um dentista na equipe do médico de família, o governo abriu espaço para os PJs, pessoa jurídica. O dentista abre a sua empresa e contrata diretamente com o SUS. Em termos de sindicato, qual é a informação que a senhora tem com relação à criação dessas empresas individuais, as pessoas jurídicas, para trabalharem no SUS, consequentemente, no Programa Saúde da Família? Olha, temos muitas empresas novas já, ou ainda o pessoal não atentou para este campo de trabalho? Na verdade, o que já vem acontecendo há muitos anos no SUS é uma terceirização, né? Nós temos organizações sociais, cooperativas, mas né? É diferente. O governo do Estado, constantemente, a Secretaria de Saúde, contrata cooperativa. Sim. Contrata cooperativa. E aí sim é uma terceirização. Né? Mas nesse caso aqui, eu poder fazer a minha empresa e eu passo a ser uma pessoa jurídica. E como dentista, se fosse
poderia trabalhar para o SUS. Sim, Independentemente de contrato com prefeitura, independentemente de contrato com o governo do estado, mas um emprego, uma contratação direta com o Sistema Único de Saúde. Sim, sim. No sindicato, a senhora já tem informação de que temos muitas dessas empresas, ou o pessoal ainda não atentou para esse campo de trabalho? Pronto. Não, nesse formato temos poucos casos. Inclusive, você falou e eu me lembrei de um edital, de um chamamento público de um consórcio de uma microrregião aqui do Ceará, que o edital era exatamente assim, querendo pagar por procedimento profissional, né? O profissional pessoa jurídica. Inclusive, nós fizemos a denúncia, fomos até a Secretaria de Saúde, hoje é legal, né? Mas isso, hoje tá legal. Né? Mas nós fomos fazer o papel da entidade sindical, né? Que é fazer essa defesa, né? Da valorização do profissional. Porque nós entendemos que é completamente maléfico, né? Para a profissão, para a população. A gente entende que, por exemplo, esse edital, ele se preconizava a pagar por procedimento. Imagine você ter um dentista que vai ganhar pelo número de procedimentos que ele faz, ele vai tender a fazer mais procedimentos de forma apressada, de forma acelerada. Será que a qualidade vai ser a mesma? Sabe? Então, nós trouxemos à tona uma série de questionamentos em relação a essa pauta lá dentro da Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, nós temos alguns casos, sim, já se iniciando, mas estamos aí tomando as devidas providências. Doutora, os consultórios hoje continuam lotados ou tem consultórios vazios? Olha, posso perguntando isso para voltar àquela história do custo. Do custo. Eu posso lhe dizer que as coisas não são mais tão fáceis como era antigamente, né? Meus sogros eram dentistas e eles viveram outra realidade da odontologia, em que os consultórios eram cheios, em que realmente o poder aquisitivo era outro, porque eram poucos, né? Você tinha poucos profissionais e hoje em dia nós temos um mercado realmente saturado, um mercado aí com muitos profissionais, e isso acaba afetando a questão da lei da oferta e da procura, né? Vamos dizer assim. Então, sinceramente, a realidade ela mudou. Posso dizer que mudou. Doutora Raquel, eu sei que a senhora não pode se dissociar do sindicato. Sim. Muito bem. Mas se um familiar seu liga para a senhora de fora daqui, que a senhora não pode atender e tal, e pergunta, olha, eu estou sentindo isso assim, você acha que eu devo ir para quem? Tem o doutor fulano de tal, que já tem aqui bem uns 50 anos de trabalho, tem não sei quem, que é mais novo, e tem uns 3 consultórios do pessoal que terminou o curso ontem. A senhora vai mandar ele para onde? Eu vou encaminhar ele para algum colega profissional que eu conheça, que tenha... Mas a senhora não conhece, está distante, seu parente está distante. Ah, sim. A senhora ele só está lhe dando as características dos profissionais que estão lá à disposição da procura. Tá, ele está em outro local. Eu lhe complemento a indagação. A indagação é a seguinte: eu saio da faculdade hoje. Eu preciso fazer algum tempo de residência para eu ter um consultório que a senhora possa recomendar? Sim. Não exatamente residência, porque na odontologia funciona diferente da medicina. Nós temos residência em algumas especialidades apenas, como a cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo. Na grande maioria das outras especialidades, nós temos as especializações, certo? E aí tem também os mestrados, doutorados. Então, realmente, o dentista que se forma, ele não está completamente pronto para adentrar no mercado de trabalho, né? Para fazer procedimentos básicos, né? Sim, como uma raspagem de tártaro, uma limpeza, mas para outros procedimentos mais invasivos, realmente ele precisa fazer uma especialização. E essas especializações duram de 2 anos até 3 anos, tá? Então, tem essa questão aí da experiência profissional que também é válida, né? Você ter uma especialização, ter algo a mais no currículo faz uma diferença realmente. Doutor, hoje, primeiro não tínhamos essa quantidade de cursos de odontologia, não é? Nós tínhamos 2 ou 3 cursos aqui no Ceará, não é? Sim. Hoje nós temos aí, a senhora já falou, quase 20, 18 e o 19º nascendo aí. Mas esses cursos
sobretudo das universidades particulares, são muito caros, né? Sim, são. São mensalidades de R$8.000, R$5.000, R$10.000, não sei quanto, né? Não chega a 10, mas nessa faixa de 5. Mas 10 é na faixa de medicina, mas é de 5 a 7, 8, não é? Se você colocar o material... É um custo muito elevado. E a residência, que a senhora falou, que não é residência, mas é especialização, ele terá que pagar também, não é? Também. Boa pergunta. O dentista, ele se forma, ele tem 5 anos ali de graduação. Quem opta por fazer uma faculdade particular paga uma mensalidade todo mês, fora os materiais de consumo, vale ressaltar. Nós temos que comprar muitos materiais. E quando você finaliza os 5 anos de graduação, você adentra, se você adentrar imediatamente numa especialização de 2 anos, por exemplo, você vai pagar também uma mensalidade. Mensalidades que variam de R$1.000 a R$1.500 ou até mais, a depender do curso que você escolhe. Então, você pode ver, Edson, que a odontologia, ela é um verdadeiro investimento, né? Desde o momento que você inicia na graduação até você se especializar. E, na verdade, assim, o dentista ele tem que viver estudando, a gente vive se especializando, fazendo atualização, congressos, então tem um investimento muito grande por trás. Doutor, nós estamos aqui com um programa, estamos iniciando um programa, que uma colega aqui que trabalha conosco aqui no blog, que por sinal ainda é estagiária. Sim. É a única estagiária que nós temos, porque as outras são já profissionais. E nós estamos iniciando um programa para chamar estudantes da universidade para falarem sobre as perspectivas deles na profissão e no contexto geral do Estado brasileiro. A última entrevista que a nossa colega Jai fez foi com 2 estudantes da área de enfermagem. Eu até pedi para que a senhora ouvisse. E eu senti assim, um abalo quando eu vi um deles dizendo o sofrimento deles, até usando uma expressão que eu não gosto, de bullying, né, de menosprezo na própria faculdade, em relação aos colegas do curso de medicina. Aí eu pergunto à senhora, no curso de odontologia, há essa dificuldade? Principalmente porque quando você sai da faculdade, já sai como cirurgião dentista. Sim. Será que o médico também não olha com um olhar assim meio atravessado para esse cirurgião bucomaxilofacial? Há essa divergência, não? Desculpa. Olha, eu acho que isso acontece em todas as profissões, sabe? Uma certa rivalidade, aquela questão da busca pelo posicionamento no mercado. Então, acontece. Não vou dizer que não acontece, porque acontece, né? Mas eu acho também que não é algo tão gritante, sabe? A gente consegue levar isso aí. Com relação ao depoimento desses 2 estudantes do curso de enfermagem, eu fiquei arrepiado, porque é sério. Sim. É sério. Eu acho um desrespeito muito grande, né? Afinal de contas, a profissão de enfermeiro é tão dignificante. Com certeza, quanto todas a do são. médico. Todas são, e eu acho assim que algo que a gente vai aprendendo depois com o tempo de formado é que, na verdade, ninguém é mais importante do que o outro, a gente trabalha em equipe, né? Por exemplo, num hospital desse, o cirurgião bucomaxilofacial, ele depende de outros profissionais para estar operando, ele depende de um anestesista, ele depende da enfermeira, da técnica de enfermagem, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Na minha época de acadêmica, eu senti um pouco isso. Eu tive colegas, inclusive, que deixaram no primeiro semestre a odontologia para já cursar a medicina, para já fazer o vestibular de medicina, né? Foram 2 colegas que fizeram essa opção, mas realmente é porque queriam mesmo fazer medicina desde o começo e, por algum motivo, fizeram ali o vestibular de odonto. Mas, assim, também não era algo tão gritante na época, né? Hoje eu não sei como é que está no meio acadêmico, confesso, né? Já são 17 anos de formada. Nos primórdios, que não é tão distante da sua profissão. Sim. Por exemplo, lá no Instituto José Frota, onde tem de tudo, né? Tem de tudo, Quando a senhora foi chamada a fazer uma cirurgia bucomaxilofacial... Não, mas eu não fui chamada. Sim, que tenha participado dela. Sim. E que o paciente
não tenha tido problema só na face, tenha tido problema na cabeça também, que precisava da participação também do cirurgião, do neurocirurgião. Como é que se dá essa relação? O dentista fazendo a parte aqui, recompondo a face e o... Entendi. Então, eu vou explicar com base na experiência que eu tive enquanto estagiária, na época da faculdade lá no IJF, né? Eu sou hoje ortodontista, essa é a minha especialidade, mas eu tive essa experiência dentro da odontologia hospitalar lá no IJF. Então, quando eu estagiava, eu estava lá no plantão, num sábado à noite, né? Quando o paciente ele vinha ali de um trauma severo, esse paciente primeiro ele é estabilizado, né? Pelos médicos ali, os que estão na linha de frente, ele tem que ser estabilizado, sair do risco de vida para depois passar pelo ambulatório de odontologia. Então, lá é que os dentistas bucomaxilofaciais vão ver, né? Vão ver se tem fratura na face, na mandíbula, na maxila, na região infraorbitária, vão pedir exames de imagem, né? Para detectar melhor isso e aí programar as cirurgias corretamente. Às vezes o paciente perde dentes, né? Ocorre a avulsão de dentes e aí ele tem que também fazer ali aquele procedimento para estancar um sangramento e depois encaminhar esse paciente para reabilitação num centro especializado de odontologia, por exemplo. Então, funciona assim, né? Primeiro a saúde geral é estabelecida, o paciente sai daquele risco de vida iminente que ele se encontrava para depois fazer todo o conserto do resto da face, vamos dizer assim, né? Bom, e nesse momento, a família do paciente não interfere para dizer tem um problema na face, ele diz, não, eu prefiro que o doutor médico fulano de tal faça e não o dentista, porque acha que o dentista... Não, olha, assim... Quando ele sabe, porque geralmente ele não sabe. Ele nem entende, mas eu vou te dizer, a área da odontologia, da bucomaxilofacial, ela é tão bem consolidada, ela é tão bem estabelecida já há tanto tempo, principalmente dentro do IJF, que esse tipo de questionamento... O IJF é diferente. É diferente, eu sei. sei. É um hospital diferente. Pronto, né? Com certeza. Mas assim... Mas se chegar no HGF... Não, mas nós temos uma equipe também muito boa lá, de dentistas, servidores, muitos de carreira, inclusive, que são dentistas bucomaxilofaciais. Então, nós temos dentistas... mas lá não tem essa emergência... a emergência não. Trauma, como tem a emergência não, mas eles são dentistas que fazem também cirurgias de grande porte, cirurgias ortognáticas, pacientes que nascem com aquele queixo muito para frente, pacientes com tumores. Qual é a diferença do trabalho do dentista no hospital para o consultório? Pronto, dentista no hospital, ele vai fazer cirurgias de grande porte, que o paciente precisa estar supervisionado, né? Se você tem, por exemplo, uma cirurgia ortognática para fazer, é um paciente que tem cirurgia ortognática, né? Vamos lá, pessoal. Tem pacientes que, por exemplo, são chamados pacientes classe 3, pacientes que têm o queixo bem avantajado, aquele paciente que é assim, isso ele vem desde pequenininho com esse problema, um problema geralmente hereditário, e aí ele chega na vida adulta com o queixo bem para frente, isso atrapalha a autoestima, a fala, a estética, então esse paciente opta por fazer uma cirurgia ortognática. O que é isso? É uma cirurgia onde vai haver cortes aqui na mandíbula para reposicionar, às vezes também se mexe na maxila. É uma verdadeira plástica óssea. E quem faz essas cirurgias muito bem são os dentistas bucomaxilares. Sim, no osso, inclusive com placas, se coloca placas, se coloca aqui enxerto de mento. Então, lá no HGF, por exemplo, nós temos cirurgiões dentistas. E se a pessoa não for muito vaidosa, precisa fazer essa cirurgia? Não, só se impactar na autoestima dela. É só se impactar na autoestima dela e na função. Se ela tiver com dificuldades na fala, na mastigação, o risco que da cirurgia? Sim. Toda cirurgia tem um risco, né? Como qualquer outra cirurgia, porque a pessoa vai ser anestesiada, ela vai passar por uma anestesia geral, vai se criar uma ferida cirúrgica, vai se passar por um processo de cicatrização, então o risco é basicamente de qualquer outra cirurgia, né? Entendeu? Esse é o risco. Vai ter que tomar antibiótico. Como é que atua o sindicato para atender os reclamos dos dentistas cearenses? Sindicato de Odontologia. O nosso sindicato é importante, os telespectadores saberem que é o sindicato de base estadual, né? Nós, então, recebemos as demandas dos dentistas de todo o estado, tá?
Eu estava até conversando com a colega antes que o nosso sindicato, ele precisa de mais valorização por parte do dentista, né? O dentista, por ter uma formação muito liberal lá no início de tudo, ele é um dentista que tende a não valorizar tanto a entidade sindical, né? E hoje a gente está vendo que a gente está precisando se organizar enquanto classe trabalhadora, né? Porque somos trabalhadores também. Hoje em dia o dentista ele se forma, ele vai se formar e montar o consultório dele, Edson, já virar um empreendedor? Difícil. Muitos dentistas hoje se formam e fazem o quê? Vão trabalhar em outras clínicas de outras pessoas, vão para o emprego público, né? Acabam tendo relações de emprego, ou seja, ele é um trabalhador e por isso ele precisa se organizar. Ele não é um profissional liberal. Ele não é. Muitos começam a vida assim, né? Ou até permanecem muito tempo assim. Então, hoje a gente está começando a ver que o dentista está começando a despertar para isso. Que ele precisa fortalecer a entidade sindical dele, que ele precisa se organizar para a gente lutar pelo nosso piso, né? É importante a gente falar aqui sobre o piso salarial do dentista. Você sabia que nós temos uma lei federal? Não. Olha só, né? Tanto se fala do piso da enfermagem, mas a odontologia tem uma lei federal de 1961. É a lei 3.999. Essa lei terá sido recepcionada pela Constituição, porque ela, sem dúvida, deve falar em salário mínimo, né? O dentista tem que ganhar 4 salários, 5 salários. Essa lei, ela... hoje a Constituição proibiu essa equiparação ao salário mínimo. Deixa eu falar. Essa lei, ela foi recepcionada pela Constituição ano passado, no primeiro semestre do ano passado, através da ADPF 325. Decisão do Supremo. Decisão da ministra Rosa Weber. Certo. Então, o que a ministra fez? Exatamente por causa disso que você fez. Ela congelou em 3 salários mínimos do ano vigente, que é o 2022. Né? Então, hoje, o piso, né, que a nossa lei federal prega, é R$ 3.636 para uma jornada de 20 horas de trabalho. E é interessante falar que nós estamos juntamente dentro dessa lei com médicos, é uma lei que rege o piso dos dentistas, cirurgiões dentistas, médicos e corpo auxiliar. Todas essas profissões tinham isso. O engenheiro. Isso. Aí o que aconteceu agora nesse primeiro semestre desse ano, devido a repercussão geral que o tema ganhou, foi objeto de recurso extraordinário, né, dentro do Supremo, e a gente espera que isso vá ser julgado em breve pelos ministros, né, para se ter uma decisão agora colegiada quanto à aplicação do piso para o dentista concursado, porque essa lei ela é muito clara para o dentista seletista, aquele que trabalha de carteira assinada, mas sempre ficou aí, né, esse gap em relação ao dentista concursado, servidor. Então, essa votação que a gente espera que aconteça vai ser em relação a isso, a aplicação do piso para o dentista que é servidor de carreira. Doutor, todos os profissionais... Vou reformular a pergunta. Sim. Geralmente os sindicatos são procurados por aqueles profissionais que estão iniciando, sim, ou não têm o nomão, sim, que outros profissionais têm, sim, né? Que cobram, a tabela deles é diferente da tabela, sim, normal. Né? Sim. Geralmente o sindicato é procurado por essas pessoas. Hoje o sindicato tem um número bom de sindicalizados, quer dizer, a grande maioria dos profissionais está sindicalizado? Olha, Edson, é como eu te disse, a nossa taxa de sindicalização aqui no Ceará é bem baixa, muito baixa. E por que isso acontece? É como eu te falei, a essência da nossa profissão é o profissional se formar e ser o profissional liberal, o profissional de consultório. Só que essa realidade, a realidade, como eu falei, dos meus sogros, que eram dentistas também. Hoje em dia... Eles faziam tudo. Isso. Não tinha especialidades, né? Não, até tinha, mas você se formava, abria um consultório e já enchia de paciente. Hoje em dia não é assim, né? Não é assim. Embora o paciente chegasse lá com uma dor num dente e extraísse o outro. Pelo amor de Deus. Mas então, o que acontece? O dentista hoje, ele se forma juntamente com milhares de outros dentistas num cenário de uma supersaturação do mercado, uma concorrência enorme, e ele não tem condições, muitas vezes, de montar um consultório e
e encher seu consultório de paciente. Aí ele vai trabalhar para grandes clínicas, clínicas populares, como a gente chama. Ele vai trabalhar no SUS, muitas vezes de maneira precarizada. E tem clínica elitizadas. Tem. Mas o dentista recém-formado, ele geralmente, na sua grande maioria, ele começa em clínicas populares. Né? Porque ele não tem experiência, ele não tem tanta experiência. E lá ganha um pouco mais. Não. Né? Essa clínica elitizada. Não, se eu lhe disser que ele ganha muito mal, se eu lhe disser que nós temos relatos assim, muito tristes, sabe, de condições de trabalho muito ruins. Quando eu falo condições de trabalho, de própria higiene, de própria biossegurança, de materiais de qualidade duvidosa, de muitos pacientes serem atendidos num turno só. E aí você sabe, quando você tem um batalhão de gente para atender, numa manhã, por exemplo, você não consegue fazer os procedimentos com tanta, como é que eu posso dizer, com tanto detalhe ali. Então, isso compromete a qualidade dos procedimentos. Então, na verdade, é importante que a população saiba. O que nós estamos vivendo hoje é muitos dentistas se formando ao mesmo tempo, muitos dentistas tendo que, muitas vezes, pagar o financiamento da sua faculdade particular, porque eles usam o crédito, aquele crédito educativo. Então, eles acabam se sujeitando a condições de trabalho muito ruins e a receber, às vezes, por diárias de valores irrisórios. Tirando plantão. Plantão, assim, valores irrisórios. Você não queira saber. Eu digo isso porque estou dentro da entidade e nós recebemos ligações, denúncias diariamente. Eu ia perguntar exatamente isso, senhora. Quais são as principais ou as demandas mais questionadas no sindicato? Dentro do sindicato, eu posso dizer que são a questão salarial mesmo, viu? É o que realmente hoje a gente mais recebe de demanda. Hoje mesmo, nós recebemos a ligação de uma dentista de um município do interior solicitando reunião amanhã para falar da questão do salário, que está defasado. Ela trabalha no posto de saúde de um município aqui do Ceará. E aí a queixa é sempre a mesma, é impressionante. O salário está defasado e o salário não aumenta há anos. Doutora, se eu fosse um dentista, tivesse um bom nome aqui, óbvio, teria uma clínica grande, eu contrataria um profissional por quanto? Mensal? Para trabalhar na minha clínica. Numa clínica, a clínica é uma clínica... Uma clínica elitizada. Elitizada. Primeiro, o que eu fosse contratar já devia ser um profissional habilitado mesmo, sim, capaz. Olha, na verdade, essas clínicas maiores, que são clínicas mais organizadas, diferente das clínicas populares, elas não contratam por diária, pelo que eu vejo. Sim. Elas contratam por porcentagem, certo? Porcentagem em cima dos procedimentos, Então, fica difícil de eu te dizer quanto que ganha o dentista num dia. Tirar R$5.000 por mês, R$10.000 por mês? Olha, vai depender muito da especialidade, de quantos dias ele vai atender, porque muitos desses dentistas, quando eles fecham parcerias com essas clínicas, eles trabalham alguns turnos da semana, não é todo dia, até porque quando você vai todo dia, isso já caracteriza uma relação de emprego, Então, isso, varia muito, não tem assim como a gente afirmar um valor, sabe? Mas o que a gente sabe é que se trabalha muito com essa questão da porcentagem. E na clínica popular? Nessas clínicas que temos aí perto lá da Santa Casa, aqui de Fortaleza. Sim. Pronto, aí eu consigo lhe dizer. Nós recebemos relatos de diárias de 80, 90, 100 reais. Só para você ter ideia. Menor do que um trabalhador. Exatamente. Outro sem a devida qualificação. Exatamente. Tem clínicas que pagam por diária, tem clínicas que pagam por porcentagem, E aí é como uma vez eu comentei, é o que a gente vê de trabalho mais precarizado dentro da odontologia hoje, é a situação desses dentistas que trabalham nessas clínicas. E esses dentistas que trabalham nessas clínicas, até onde vai a responsabilidade individual dele em relação ao resultado do procedimento? Ele é responsável. Eu vou a uma clínica popular dessa. Sim. E lá o meu dente poderia ser aproveitado e ele resolveu extrair. Sim. Amanhã eu vou reclamar a quem e qual é a culpa dele por esse procedimento. Sim, ele responde juntamente com a clínica. E, inclusive, algumas clínicas
determinam que esses dentistas, algum deles seja o responsável técnico, o que é mais grave. Algumas clínicas, os dentistas, os donos não são dentistas, e aí ele precisa de um responsável técnico, concorda? Para registrar no conselho. E aí ele coloca um dentista desse que está chegando para ser o responsável técnico, e aí é que ele precisa responder mesmo, né? Então é muito complicado. Como é que o sindicato atua numa situação desta? Olha, o sindicato, ele não atua diretamente nessa questão, porque isso é uma pauta do conselho, tá? Quando o dentista precisa responder em relação à infração, ética ou de procedimento. Mas em relação a salário, por exemplo? A salário, sim. Em relação às clínicas populares... A relação de trabalho é com o sindicato. Isso. O conselho, ele vê a questão do exercício legal e ético da profissão, e o sindicato atua em relação às questões trabalhistas. Então, o sindicato, numa situação dessa, em relação às clínicas populares, o que é que nós temos feito? Nós temos até divulgado isso nas nossas redes sociais, que o dentista que estiver trabalhando nessa condição, que trabalhe de segunda a sábado, né? Se ele está trabalhando de segunda a sábado, todo dia, isso caracteriza um vínculo de trabalho. Ele não deveria estar ganhando por porcentagem nem por diário, ele deveria estar com sua carteira assinada. Sócio, né? Isso. Né? E alguns eles alguns, para ser sócio tem que ser pessoa jurídica. Isso, alguns fazem isso, pedem para o dentista abrir a pessoa jurídica, o que a gente chama de pejotização, e tentam estabelecer uma relação de sociedade, que não é sociedade, né? Então, os dentistas recém-formados que estiverem assistindo têm que estar muito atentos a isso. Mas não divide o Então, na verdade, o dentista que está quase todo dia naquela clínica popular, ele tinha que estar recebendo o piso salarial da categoria, com sua carteira assinada, com seus direitos trabalhistas previstos. Mas, doutora, também não há um interesse de o jovem dentista recém-saído da faculdade ir para uma clínica dessa, se sujeitar a isso para conseguir a experiência, para realmente se formar? Assim, a gente ouve muito isso, né? O dentista se forma, eu vou para a clínica popular, que é porque é o que tem, e lá eu vou pegar a mão, é a história de pegar a mão, né? Mas, assim, nós que já estamos aí, né, com um pouquinho de experiência a mais, nós sempre colocamos que essa questão de achar que vai ganhar experiência, às vezes é uma ilusão, sabe, Edson? Porque num ambiente em que você não tem as devidas condições... Com as qualidades... Com as condições de trabalho, ok, você concorda que não dá para aprender muita coisa, assim, você vai acabar atropelando. Pelo contrário, né? Isso. Ele saindo dali e botar o consultório dele já vai chegar defasado porque não tem. Então, assim, a minha opinião pessoal é de que a gente precisa encontrar outras formas desses jovens se inserirem no mercado de trabalho. Formas em que eles sejam minimamente bem remunerados e que possam aprender, porque no início da profissão realmente a gente está numa curva de aprendizado, né? Doutora Raquel, qual é a relação do sindicato, aí é sindicato mesmo, com essas cooperativas? O Estado só contrata cooperativa. Então, a cooperativa dos odontólogos, não sei de quê, cooperativa de sei o quê, cooperativa de enfermeiro, cooperativa de médico, anestesiologista. Ótima pergunta. Qual é a nossa relação? Nós não temos relação. Na verdade, nós batalhamos para que o Estado não tenha mais vínculo com cooperativas e que ele faça um verdadeiro concurso público para substituir esse pessoal. Muito bem. Mas a ele interessa manter o contrato com a cooperativa. O que é que o sindicato faz para cobrar da cooperativa uma relação decente de trabalho com o contratado? Pronto, olha, fica difícil da gente cobrar isso porque o que acontece? Acredite, o dentista cooperado, ele é um dentista que não se aproxima do sindicato. Como a relação de emprego é frágil, você concorda que ele tem medo de perder o emprego? Ele tem medo de perder o emprego. Então, quando a gente procura, a gente vai lá e tenta fomentar essa discussão na internet, nos grupos de WhatsApp, a gente não consegue trazer esses dentistas. Eu trabalho num ambiente em que tem dentistas cooperados. E realmente o que a gente vê é o não interesse. Porque são dentistas que, inclusive, têm receio de perder seus empregos. E você deve saber que a cooperativa, aqui no Ceará, em vários outros locais, é uma verdadeira forma de muitos gestores e políticos colocarem suas pessoas dentro. Então, hoje ele não tem a facilidade de empregar, porque ele teria... A gente sabe que não tem um critério de seleção, né? Então, assim... De repente, aquela pessoa adentra no serviço público a partir de uma cooperativa para uma indicação. O sindicato aí não poderia chamar, por exemplo, a Delegacia do Trabalho para fiscalizar isso? Como é? Ele está pagando quanto aqui? Está pagando o piso? O
profissional tem o piso. Sim, sim. Ele está pagando o piso? Paga com quantas horas ele trabalha? Essas cooperativas não pagam, elas pagam por hora trabalhada. Né? Elas pagam por hora trabalhada. A cooperativa, ela é algo que é legal. Mas o que acontece nas cooperativas odontológicas é uma verdadeira distorção do que realmente tem que ser. Né? Então, é difícil da gente conseguir fazer esse trabalho, porque existe a previsão legal da cooperativa, só que a gente precisa o quê? Precisa que os dentistas que estão ali sendo lesados venham, se manifestem para a gente levar as denúncias para o Ministério Público do Trabalho. Concorda? A gente precisa juntar essas denúncias e levar, e a gente não consegue por causa dessa dificuldade que eu te falei. Tá entendendo? Mas o sindicato tem autoridade para cobrar da Delegacia do Trabalho uma fiscalização determinada cooperativa. Tem, mas aí chega um momento que eles precisam das provas. Né? Sim, mas as provas, ele vai adquirir essas provas lá, com a documentação, com os comprovantes de pagamento do pessoal, com os horários de trabalho, com os pontos que eles bateram, isso, aquilo, aquilo outro. Sim, sim. Isso aí é uma coisa que a gente ainda vai colocar em prática, certo? A gente tem tentado muito conversar diretamente com a Secretaria de Saúde. Doutora, não avançando, a gente vai partir para essa qual é o universo dos sindicalizados hoje aqui no Ceará, na área de odontologia? Universo dos sindicalizados. Quantos sindicatos a senhora tem lá no seu sindicato? Não, quantos associados sindicalizados? Olha, se eu te disser, nós não temos 600 filiados. Mas então, é um valor muito baixo. Pequeno, muito baixo. Levando-se em consideração que temos aí... mais de 10 mil dentistas formados. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil dentistas formados hoje no Ceará. E todo dia 300? E aí o que acontece? É como eu te disse, não existe uma consciência de classe, não existe uma consciência política do dentista muitas vezes, né? De que ele precisa fortalecer a entidade sindical, porque a entidade sindical que vai atrás do cumprimento da legislação trabalhista, dos direitos dele, e da defesa. Da defesa dela, que muitas vezes ele não pode fazer. Doutora Raquel Prachedes, muito obrigado pela entrevista que a senhora nos concedeu. Estamos aqui às ordens do sindicato. Tá ótimo, eu que agradeço. Porque a gente acha que uma conversa dessa esclarece muito aos telespectadores, aos que acompanham, não é, os nossos internautas, enfim. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço e obrigada pelos telespectadores também por terem acompanhado aí.